rádio por curiosidade. Sim. Né? Eu conto sempre essa história, eu comecei a trabalhar com meus 14 anos, carteira assinada com 16 anos, fui bibliotecário na UNAMA da Alcino Cacela. Olha só, mano. E aí auxiliar administração básica, né? Aham. Dois anos estudando no Senai. Sim. E de lá eu conheci uns amigos, né, que gostavam de festa de aparelhagem, me convidaram para uma festa um dia que, por exemplo, eu morei em Vila Fátima, interior de Itacoateua, durante até meus 10 anos de idade, né? Mas tu é paraense? Não, sou paraense Sim. e sou belenense, nasci Ah, tá. aqui, né? Só que fui morar pra lá com a minha mãe. Sim. A minha família é maioria de lá, né? A família da minha mãe é maioria Sim. de lá. E aí eu vim pra Belém com 7 anos passar férias com a minha madrinha, Sim. né, na casa dela. Daí com 10 anos eu vim de vez. Aí fiquei morando com ela durante 17 anos, dos meus 10 até meus 27 anos, né? Morando com ela. E daí quando eu completei 14 anos de idade, aí eu comecei a me interessar pela música, né? Pela questão da aparelhagem e tal. Só que não era tão assim, né, aprofundado. Depois, com meus 16 anos de idade, eu comecei a conhecer a aparelhagem, bateu curiosidade, como é que o cara fica lá em cima mexendo aqueles botões lá, fica falando, né? E um colega meu, que eu fui escoteiro também durante dos meus 10, até meus 17 anos, até meus 27 anos, um colega meu, tem uma aparelhagem lá em casa, não sei o quê. Eu não sabia nem o que era vinheta, mano. Eu disse, que negócio de vinheta? Tem que fazer vinheta. Aí, Melody, né, na época, a Melody estava em febre naquele tempo. Aí, enfim. Aí eu peguei, comecei na aparelhagem, comecei a tocar com os colegas lá no bairro da Pedreira, enfim. E depois eu disse, essa vida não é pra mim. Meus 19 anos de idade, eu comecei a me interessar pela comunicação radiofônica. E aí, olha a minha cabeça, eu tenho que começar a andar em rádio comunitária, porque é lá que todo mundo inicia, né? Começar de baixo. Claro. Aí comecei a andar na rádio comunitária, perturbava o Marquinhos Pinheiro da Liberal, Tati Ribeiro, que foi pessoa pela Todo Belém. mundo começa perturbando perturbei alguém. os colegas da Liberal, enfim. E aí, Qual foi a rádio comunitária que você a rádio perturbar? comunitária que eu comecei foi a Cabana FM. Tá. 87,9, Guanabara. aqui na Marambaia. Guanabara. Olha que na Guanabara. Perdão. Aí eu conheci através da aparelhagem o Marquinhos Pancadão. Eu acho que ele ainda lembra de mim ainda. Ele pode fazer um programa lá, eu disse, bora. O programa durou só um mês. Porque era todo sábado. Lá na cabana. Na cabana. Aí ele disse, pô. Era todo sábado, Todo durou sábado, um mês. meio-dia até 2 da tarde. 4 programas. Aí tu sabe, né? Quando tu começa, tu treme todo, fica nervoso, sua. Eu mal dodice. Aí ele me colocou, começa a falar na área policial. Pô, repórter policial. Naquela época não tinha nem jeito pra isso. Comecei gaguejando, pior do que gago, mas eu Já comecei... tava no fim daquela febre de reportagem policial que Já. o cara ia pra porta da delegacia. Já. Disputando com o É. Maurício Silveira, moleque, aí é... o homem da Ou marreta. seja, eu ia pro jornal, né? A gente ia ler Aham. que tá no jornal. É. Só que não tinha aquela dinâmica, Tinha aquela mais. técnica ainda. Não tinha. Eu comecei do cru. Então, por exemplo, um boletim de 3 minutos eu passava quase 10 minutos falando. Né? Porque praticamente quase só letrando as palavras. Né? Aham. Nervosismo e tal. Depois disso, acabou o programa. Aí. E o que ele dizia, o cara lá? Pô, mano, tá errado isso aí, não sei o que. Não, o Marquinhos. Tranquilo, de boa. O Marquinhos, ele disse, não, tá começando e tal. Ele foi até que foi gentil comigo, né? Aham. Começando, é normal, isso e Entendeu, tal. né? Começou a me dar umas dicas, né? E aí ele também não entendia muito, eu acho, de área policial. Ele queria que fizesse a área policial no programa dele, né? Tinha que pegar alguém. Aí no programa de Melody, mas eu queria que eu desse notícia de Aham. polícia também, uns minutos. Tinha um momento reservado lá. Tá, aí depois passou uns 15 dias assim, aí eu tô lá em casa, aí o telefone mandou uma mensagem no meu celular. Pessoal da Belém FM. Aí era o Antônio Carlos me dizendo pra eu operar lá, né? Fazer operar. Aí eu fui operar, ele disse, não, faz o seguinte, fica aí, opera. Aí tinha saído um programa chamado Linear, né? Que tava maior febre lá na Marambaia. Sim, Eu esqueci sim. o nome do rapaz agora que é no Linear. Aí o programa dele é maior audiência lá na Belém FM, né? Aí tá, eu passei 15 dias lá operando e tal. Aí eu disse, não, começa a falar algumas coisas aí, eu comecei a falar e tal. Aí botei meu programa já lá depois, ele deu espaço pro meu programa, que era o giro musical. Aí depois ele me deu um espaço no domingo, que era de 13 até as 20 horas. Eu fiquei o domingo, né? Não tinha nada na programação na rádio. E eu ficava lá dando hora, falando o nome da música, né? Quem me escutava muito era o pessoal do posto de gasolina, né? Aí depois, com toda a dificuldade de rádio comunitária, sabe que tem, né? Hoje em dia a rádio tá muito modernizada. Aham. Enfim, não vou ficar aqui falando também os A gente fala depois. bichos sete cabeças lá, né? E daí comecei no rádio.
Aí a minha mente começou a avançar. Eu disse, bem, eu tenho que sair da rádio comunitária, eu tenho que ver como é que funciona o rádio AM. Aí pronto, aí comecei a perturbar. Você tava na FM, né? Querendo liberal. comunitário. Rádio Clube eu não ia... Nem sonhava. Nem 3K lá, né? Porque lá é muito fechado, na verdade, até hoje, é muito verdade, fechado. Aí tá, tô lá em casa, um belo dia, aí tô por lá pela Bela FM, aí demorou lá, eu saí da Bela FM. Aí comecei a andar, aí foi que surgiu. Aí foi que tu apareceste junto aí. Eu? É. Eu não sabia disso. Não, tu apareceu no seguinte modo. Tu apareceu no seguinte modo, né? Eu não me lembro muito bem. Eu parece que foi na Distrital que eu fiz umas participações. Eu não, Sim, né, sim. não foi uma participação. Eu fui lá tentar fazer umas participações no Distrital. Sim, Aí sim. não deu certo, né? Até o Vinícius Arca, que é Sim, teu padrinho, dele, eu acho. é verdade. Aí começou a rolar e quando a gente começou, o Arlindo Alves começou a dizer, moleque, tem uma equipe aqui que dá Nós pra montar. trouxemos o Arlindo pra lá. O Arlindo, pô, moleque, aquele Você jeito vai dele. do tom, Tem que montar uma equipe de esporte numa rádio, mas porque eu já tinha a rádio web, né? Sim. Já era digital. Já era digital. Montei a digital com 19 anos de idade. Aliás, perdão, isso ninguém sabe. Não era rádio digital mix. Era rádio RDM. Ah, é. É, RDM. Acho que todo mundo sabe. O que é RDM? R de Rafael, RBM, quer dizer, Brito e Machado. Eram os 3 DJs que a gente Aham. tocava junto. Só que depois eles começaram a sair e tal. Sim, sim. E eu tive que montar outro nome, né? Porque não é ficar com o Claro. nome dos caras. Aí eu perdi HD também com um monte de música, perdi muita vinheta também. Aí enfim, aí eu fui acabando e montei a digital, né? Sim. Na época era Digital Mix Belém. Depois É, passou pra verdade. Digital Mix FM. E foi justamente no tempo que a Mix FM chegou aqui. A digital abriu em 2009 e eles 2 anos depois Isso. eles chegaram na capital. Quando eles chegaram na capital, Pronto. eu entrei na Marajoara, Ah, tá. entendeu? O FM. Poema, Poem. Na Super Marajoara. Super Marajoara. E aí eu já tava atrás, né, de uma situação dessa, né? O Xarel tá dizendo aqui, a camisa bonita essa do Rafael. Claro, é dele. Aí, enfim, aí que eu peguei, né? Eu disse, caramba, eu montei a rádio. Aí a rádio foi um segmento melody, segmento Sim. pop. Eu ia tentando todas as maneiras a conseguir, Sim. naquela época, para conseguir audiência no rádio. Ou até hoje, né? Pra Aí tu conseguir ficava dividindo É. a tua vida no rádio, na tua rádio e na Marajoara. só que é o seguinte, quando eu entrei na Marajoara, Através de quem? aconteceu 3 coisas, através do Júnior Paixão. Ah, sim, né? sei. Aconteceu 3 coisas ao mesmo tempo se mudando na minha vida. Eita. Eu arranjei mulher, arranjei emprego e tinha que cuidar da rádio. Sim. Entendeu? Então era a cabeça. E tinha movimento escoteiro e tinha, assim, bola que eu jogava, né? Sim. O lazer, né? O lazer. Então era uma doidice na minha vida. Aí eu tive que ir deixando aos poucos algumas coisas e priorizar outras. Como, por exemplo, a rádio eu deixei de lado porque o que acontece? Eu tinha que estar na Marajoara às 5 da manhã. Sim. E eu dormia, Oh, eu sei o que dormia é 4 e isso. meia da manhã. Eu fazia manaca. Eu fazia o Alvorada. Pô. Eu te ter uma ideia, velho. Fazia alvorada ainda. Te ter uma ideia. Aí, eu acho que eu me lembro da alvorada. Aí tá, aí era uma responsabilidade muito grande. Então eu Aham. passei 6 meses só olhando o operador mexer na mesa. Depois de 6 meses que eu sentei na mesa de áudio. Tu sabe que naquela época sentar na mesa de áudio, numa rádio desse porte era complicado, né? Foi muito. A gente trabalhava com bastante pessoas gabaritadas, né? Ronald Pastor, Costa Filho, o Zé Maria tá até hoje lá. Os maiores locutores, os É. maiores locutores que tinham no estado do Pará estavam ali. Ainda lá estavam ali. Na M, né? E aí era um pouco complicado trabalhar com essa galera. Trabalhei com essa galera. Né? Tá. Aí, enfim, grandes profissionais, né? Aí passei pela Marajoara. A questão da minha entrada na Marajoara foi o seguinte: o Júnior Paixão no Facebook, ele Sim. botou lá, tô precisando de um operador de áudio que tenha conhecimento com software playlist. Uhum. Eu tinha saído do Zara Rádio Sim. e tava aprendendo playlist. Pô, legal. Entendeu? Tu já tava na playlist lá na Belém. Usando a playlist. Não, na Belém FM a Era gente usava o Zara Rádio. Sim. Né? Aí eu disse, esse programa aí eu comecei a estudar o playlist. Baixei o playlist e comecei a mexer no playlist. Eu disse que eu não conhecia totalmente esse playlist, Sim, né? claro. E aí eu comecei, eu disse, a minha intenção era ser locutor, mas como é que tu ia ser locutor de rádio se tu falava todo errado, uma dicção péssima, entendeu? Não tinha dinâmica, não tinha nada. Aí eu faz o seguinte, eu vou entrar na Marajoara e lá depois a gente vê o que acontece. Claro. Entrei como Tem operador que de segurar o áudio. trampo também, né? E eu tô lá dentro mesmo. Aí eles começaram a me testar de madrugada. Começaram de 11 até 4 da tarde, depois de 4 até as 20 horas. Operando. Depois me colocaram de 11 da manhã, de 11 da noite até as 7 E o da Evandro manhã. ali. E o Evandro lá. Aí tá, depois me botaram para FM, pra mix, subir pra mix, descia Claro, pra M, Claudinho. subia pra mix. Eu nunca gostei de ficar no FM, porque no FM era um ponto de interrogação.
Aham. Porque a qualquer momento a programação poderia ficar somente de São Paulo e poderia terminar com o operador lá. Na AM não, na AM tinha programa 24 horas É verdade, praticamente, né? isso é Então não tinha como dispensar o operador. Então eu nunca gostei de trabalhar, entre aspas, lá na FM. Aí foi desenvolvendo, eu fiquei 4 anos e meio na Marajoara, saí, fiquei encostado durante o ano, voltei para Marajoara, fiquei um ano na Marajoara novamente. Aí depois eu fui para a CBN, tirei férias minha na Rede Aleluia. Das rádios comunitárias eu passei pela Almari, o Roberto Amaral me levou para lá, Uhum. né? Fazia o programa lá para ele, que tinha 2 programas no Sim, sábado era e o- um era no domingo, o sábado domingo quem e- fazia, o domingo isso. era eu que Papo de fazia. bola era durante a semana. Era um programa mais musical, parece que no domingo. É, domingo né? é. Ele me colocou pra fazer no domingo. Era uma audiência boa que tinha lá. Hoje eu trabalhei na Almari ali. Depois da Almari, da Belém FM fui pra Almari. Aí das 3 rádios legalizadas que eu trabalhei diretamente foi a Cabana, a Almari e a Belém FM. Né? Belém FM, a Cabana e a Almari. E aí depois teve uma rádio pirata aqui no Trocamento. Me botaram pra lá, eu disse, meu Deus do céu, não sei se a gente não sabia se a gente fazia programa ou se olhava lá pra fora, né? É, claro. Pra federal Depois- bater. Aí eu disse, não, isso não é pra mim. Aí eu assim, saí de lá. Eu Até trabalhei. porque tu já tinha acostumado, pô, tava na Já Marajoara, né, tava mano? no patamar, né? E Porra, aí- detalhe, vou falar uma coisa aqui Pode que é meio falar, meu, o programa é complicado. seu, o programa é seu. Complicado porque eu trabalhei na Ire FM